O conceito de verdade que nós estamos vendo, ele é elemento constitutivo lá da definição de conhecimento. Não? É por isso que ele figura aqui na teoria do conhecimento, ou seja, epistemologia. E o que nós temos que entender é que esse conceito de verdade, assim como todo conceito, né? Todo conceito que tem por aí, permite milhões de teorias sobre, milhões de avaliações acerca dele, de ideias. Né? Infelizmente, nada é, digamos, unívoco, nada se diz em um só sentido. Né? É tudo, digamos, equívoco e se manifesta em variados sentidos possíveis. Então, do mesmo modo lá, na verdade, nós passamos lá por teorias da correspondência, coerência e a teoria semântica de Darcy, que é a teoria padrão, que é uma forma de correspondência, digamos, claro, ela é mais geral que a correspondência. A correspondência é um caso particular, né, da teoria semântica. Né? Mas existem outras, né? Existem teorias variadas. Né? Algumas pessoas pensaram a teoria da verdade enquanto consenso, né? Que, digamos, dizer que uma sentença é verdadeira se existe um acordo, se existe uma maioria que afirma, que concorda acerca dessa verdade, ou seja, se existe um grupo, né, que tem um consenso acerca dessa verdade. Essa teoria da verdade consensual, né, muitas vezes apareceu aí na filosofia contemporânea alemã. Deixe-me ler aqui uma passagem do livro do Tugendhat sobre teoria da verdade consensual. Citação Tugendhat. A teoria consensual da verdade, que já existiu na antiguidade, vem sendo defendida recentemente por Habermas. Ela diz que o consenso, o assentimento de todos os sujeitos cognoscentes seria o critério da verdade. Mas algo como objetividade pertence ao sentido de frases enunciativas e, portanto, também ao sentido de verdade. Não? Se dizemos as coisas estão desse modo, então isso pode se mostrar a partir de uma outra perspectiva como meramente ilusório, como falso. Esse fato tem como consequência que a asserção inicial, entre aspas, as coisas estão desse modo, tem que ser retirada. Algo não pode ser verdadeiro para um e falso para o outro, senão o verdadeiro seria um predicado de dois lugares. Daí resulta que todos, se eles reconhecem algo corretamente, teriam que concordar. Visto desse modo, contudo, o consenso de todos é uma consequência do conhecimento correto e não seu critério. Se o consenso fosse, como afirma a teoria consensual, o critério da verdade, então essa concepção está exposta à objeção de que não é o consenso fático que pode ser normativo, pois é pensável que todos se enganem. Só pode, portanto, se tratar do consenso que resulta do seguir as regras de fundamentação relevantes para o enunciado. Estas regras são, contudo, como vimos por último, as regras semânticas normativas para a teoria da adequação compreendida de modo correto. E é evidente que todas as pessoas que seguem as regras semânticas, justamente na medida em que elas seguem as mesmas regras, chegam ao mesmo resultado. O consenso, enquanto tal, só pode ser relevante para o caso em que não podemos fundamentar de modo suficientemente objetivo um enunciado ou uma teoria. Ele vai falar mais algumas coisas aqui, né? Então, essa teoria consensual, ela acaba incorrendo em um tipo de perspectivismo, né? Perspectivismo é aquela ideia do Nietzsche, de certo modo, de que não existem fatos, mas somente interpretação de fatos, né? Essa ideia que foi explorada muito pelos teóricos que trabalham Nietzsche de uma perspectiva mais da filosofia analítica, como, por exemplo, Arthur Danto. Né? Então, esse perspectivismo
ele, de certa forma, pode ser visto como uma teoria da verdade também, né? Dizer, olha, não existem fatos, mas só a interpretação de fatos. Então, o que pode ser verdadeiro para mim, pode ser falso para você. Mas isso é muito estranho, né? Porque a verdade é algo que precisa ser objetivo. Se nós levarmos a verdade para o campo puramente subjetivo, a situação vai ficar muito difícil, né? Para construir qualquer tipo de interação comunicativa, digamos assim. Então, essa teoria do consenso é uma das teorias, tem muitas outras que podem ser elaboradas, né? Tem uma que é a teoria intuicionista da verdade. Essa teoria intuicionista da verdade, ela vai dizer o seguinte, olha, você vai dizer que uma proposição é verdadeira se e somente se existe uma prova matemática dessa proposição. Se existe uma prova matemática e mais, essa prova deve ser construtiva, não deve admitir, por exemplo, demonstrações não construtivas, né, de verdade. Então, essa teoria intuicionista que foi defendida por Brouwer, Reit, né, os lógicos intuicionistas, essa retiraria a verdade de tudo do mundo. Se a gente aplicasse a teoria intuicionista da verdade às proposições acerca do real, nós não poderíamos dizer que nada é verdadeiro, né? Mas é claro, essa teoria intuicionista é feita para as proposições lá da matemática, sobretudo, e da lógica, né? Essas proposições nós podemos fazer uma demonstração construtiva. Então aí a gente tem que ver que tipo de verdade é. Verdade contingente? Para verdade contingente não faz muito sentido pensar em verdade enquanto prova, enquanto demonstração, né? E para a verdade matemática já faz muito sentido você pensar que a verdade é a demonstração, né? Então essa teoria intuicionista ultra forte, né? Você só vai afirmar que algo é verdadeiro se você provou matematicamente, provou logicamente. Então, claro, isso aí, muita coisa vai sumir, né? Aquele paradoxo do mentiroso, uma forma desse paradoxo do mentiroso, né, é a chamada, ao invés de escrever esta sentença é falsa, isso você poderia pensar, esta sentença não é verdadeira, né? Daí, aplicando lá o esquema T, tem lá que é verdadeira se somente se for falsa. E você poderia pegar o verdadeiro e colocar demonstrável no lugar. Isso teria lá a sentença G, né? Vamos dizer que a sentença G diz o seguinte, a sentença G não é demonstrável. Isso aqui, então, claro, vai ter lá, a sentença G é demonstrável se, é verdadeira se é demonstrável, é verdadeira se não é demonstrável e se for falsa é demonstrável, né? Então isso aqui pode ser pensado como uma impossibilidade de definir verdade como demonstração, né? Se ela for verdadeira, ela não é demonstrável, e se ela for falsa, então ela é demonstrável. Isso aqui é um corolário da incompletude de Gödel, que é um dos limites do conhecimento, né? Eu vou voltar a isso depois. E então, essa teoria intuicionista da verdade, ela tem problemas, né? Não é uma teoria, mesmo ali no contexto das ciências formais, ela tem problemas, tá? Ainda nós poderíamos pegar, então, a teoria da verdade, pensamos aí, a consensual, essa teoria intuicionista, poderíamos pegar a teoria da verdade pragmática, né? Essa teoria da verdade pragmática, ou a teoria pragmatista da verdade, vai dizer que aquilo que é verdadeiro é aquilo que é, digamos, bom, que traz algum benefício, que implica alguma utilidade, né? Essa teoria, ela usa elementos de várias outras teorias, né? Mas ela está aí ligando a verdade ao útil. Sobre isso, deixe-me falar um pouquinho aqui na Susan Haack, né? A Susan Haack, citação Susan Haack,
Peirce, James e Dewey oferecem explicações caracteristicamente pragmáticas da verdade, que combinam elementos de coerência e correspondência. De acordo com a máxima pragmática, o significado de um conceito deve ser dado pela referência às consequências práticas ou experimentais de sua aplicação. Assim, a abordagem dos pragmatistas à verdade era de perguntar que diferença faz se uma crença é verdadeira. Ela tem aqui um esqueminha, vai dizer que o Peirce defende que a verdade é o fim da investigação, a correspondência com a realidade e crença estável satisfatória. William James, além dessas três, vai adicionar coerência com a experiência, verificabilidade. E o Dewey, além de todas essas anteriores, que a verdade é o que autoriza a crença a ser denominada de conhecimento. Então, essa teoria da verdade pragmática, né, na verdade, citação aqui, Susan Haack, segundo James, fala frequentemente do verdadeiro como a crença boa, ou conveniente, ou útil. Críticos pouco simpáticos entenderam que James estava fazendo uma identificação grosseira, para não dizer moralmente reprovável, do verdadeiro com a crença adequada. Porque parece estranho, né? Uma coisa assim, é igual aquela história da verdade consensual. Verdade é algo objetivo. Não dá para... Você não pode pegar uma proposição que é falsa de acordo com a correspondência, por exemplo, mas ela traz alguma utilidade, uma crença, né? Ela traz algum impacto para o mundo contemporâneo, de forma que você vai dizer então que é verdadeira, porque mesmo sendo falsa de acordo com a correspondência, ela traz benefícios para um grupo, para uma sociedade. É bem estranho. Mas é claro, a teoria da verdade pragmática não é exatamente só isso, né? Ela tem elementos substanciais, como a Susan Haack falou aí, de combinação da coerência com a correspondência. E ela é a teoria da verdade que vai ser usada pelo Da Costa para dar origem à teoria da quase-verdade, né? Então, aqui, o Da Costa aqui, eu vou ler algumas coisas dessa parte aqui, porque a próxima aula é sobre quase-verdade, isso aqui, então eu quero introduzir a discussão. Da Costa dizendo aqui, com os filósofos pragmáticos, particularmente com Charles Sanders Peirce, William James e Dewey, surgiu uma nova teoria da verdade. John Corcoran mantém que, citação dentro da citação, as filosofias pragmáticas enfatizam a prioridade da experiência e da ação sobre o ser e o pensamento. Oponentes do pragmatismo são algumas vezes etiquetados de intelectualistas. Características da filosofia pragmática são as opiniões distintas sobre três questões: significado, verdade e conhecimento. Devido à grande variação das filosofias pragmáticas, é simplista considerar-se qualquer combinação de opiniões como típica. Todavia, a seguinte combinação pode ser tomada como exemplo. O significado de uma proposição identifica-se com seu significado experimental e prático, isto é, com a totalidade da experiência que ela prediz. A verdade da proposição consiste na verificação ao longo do tempo, passado, presente e futuro, de seu significado. E 3, a crença na verdade da proposição está garantida na medida em que for testada na prática e encontrada satisfatória. De acordo com, agora, fim da citação do Corcoran, agora o Da Costa, de acordo com Peirce, citação do Peirce, consideremos que efeitos o objeto de nossa concepção possa ter, consideremos que efeitos o objeto de nossa concepção possa ter, no tocante a resultados práticos. Então, nossa concepção desses efeitos é o total de nossa concepção do objeto. Aí diz o Da Costa, para ele a verdade é o fim da indagação, ou melhor, da indagação científica, né? Para James,
Citação: a verdade é o nome de tudo que se mostra bom no caminho da crença. Ainda James: a verdade é somente o vantajoso em nossa via de pensar. Da Costa dizendo: por motivos que ficarão claros adiante, desenvolvemos uma teoria da verdade que nos foi sugerida pelos textos pragmatistas, especialmente de James e de Peirce, e que por isso batizamos de verdade pragmática ou de quase-verdade. Nossa posição é que a concepção da verdade inerente às ciências empíricas é a da quase-verdade. Então, essa teoria da quase-verdade eu vou tratar no próximo encontro. Então, essa teoria pragmatista, teoria pragmática, ela é meio estranha, né? Mas ela, como disse lá a Susan Haack, ela tem essas duas dimensões: correspondencial, coerencial e utilidade no mundo. Né? Então, nós temos que fazer uma síntese dessas três visões para ver o que é pertinente.